Mais uma vez peço desculpas que eu não vou poder estar aqui com vocês. Tenho um compromisso hoje em São Paulo inadiável. Espero que seja essa a última falha de frequência. Espero que vocês concordem que a gente possa fazer essa aula na próxima sexta-feira. Então vamos tentar recuperar. Enquanto isso, vocês podem avançar no CCQ. A Luísa já me relatou da importância e da reação de vocês, muito bem. E eu quero, aproveitando aqui mais uma gravação, falar sobre os 11 princípios da qualidade, que é um assunto que nós vamos ver hoje e vamos ver na última aula para saber se aquilo que está sendo dito agora coincide com o que vocês vão aprender durante o curso que nós estamos iniciando, né? Bom, o primeiro deles está aqui na tela, né? Vocês têm essa informação, vocês têm esse PowerPoint no Moodle. É esse que diz que a qualidade é orientada pelo cliente. Aliás, esse é um conceito que vocês vão ter que se acostumar dentro da engenharia, que existe sempre alguém que vai comprar o produto, que vai comprar o serviço, e as empresas não existem e as organizações não existem sem ter o cliente. Se o cliente não compra, se o cliente não adquire, se o cliente não prestigia, o produto não tem para ninguém. Então, claro que esse cliente pode ser uma pessoa ou pode ser uma multidão. Aí vocês vão ter que ver dependendo do tipo de produto. Então, quando a empresa produz geladeiras, ela vai produzir de acordo com o que eles acham que o cliente vai comprar. Quando produz carros, da mesma forma. Quando você produz um produto de um programa de televisão, você vai ter que ver quem vai assistir, que tipo de desejo, de necessidade que esse cliente tem. Então, tudo que a gente vai fazer aqui sempre vai existir um serviço ou produto que seja definitivamente requisitado pelo consumidor. Aqui, consumidor tem um conceito mais amplo, consumidor em geral é genérico e cliente é aquilo mais específico, né, para atender às necessidades. Às vezes, bom, vocês vão dizer assim, mas o cliente sempre sabe o que quer. Se eu perguntar para o cliente, ele vai saber o que quer? Nem sempre. Quando você lança um novo equipamento de computação, um novo projeto, um novo telefone, o Steve Jobs não saía por aí perguntando para todo mundo que produto nós queríamos. Ele simplesmente surpreendia, ele supunha o que o cliente desejava e ele lançava e acabava acertando, porque a gente não, muitas vezes a tecnologia não está disponível, então eu não sei nem para que serve o telefone, né? Ou que hoje é computador, mas enfim, você pode antecipar, pode prever o que o cliente quer, não precisa necessariamente perguntar o que ele deseja, né? Então, se é um produto já conhecido, você pergunta. Se não é um produto totalmente desconhecido, você vai surpreender com esse novo projeto. Mas enfim, então, gente, aqui ó, cliente, né? É o primeiro. O segundo é assim, o que é qualidade? Nós ainda não exploramos muito bem esse termo, o que é qualidade. Para cada um, qualidade pode ser um preço baixo, qualidade pode ser preço alto, qualidade pode ser que dure bastante, qualidade pode ser que não dê nenhuma, que tenha uma boa estética, isso pode ser qualidade também, né? Mas enfim, então na dúvida aqui é que diz o seguinte: se você não fizer a qualidade, esqueça, né? Você não vende. Então sempre identificar que qualidade é essa que você vai introduzir no produto ou no serviço. Aqui diz o Falcone, que é o nosso guia, o nosso livro-texto, né, que conseguir a sobrevivência através do lucro contínuo só com o domínio da qualidade. Quem não fizer, não tem lucro. Então vamos, de novo, consolidar esse conceito ao longo do tempo
né, de que para ter lucro, para ter resultado, tem que ter qualidade. Bom, o terceiro princípio é ação voltada por prioridades. Bom, isso aqui tem a ver com a operação do dia a dia. Você vai ver que em qualquer operação você tem uma série de ações que você precisa empreender, muitas delas você não tem recurso para tudo, você não tem recurso financeiro, você não tem recurso técnico, você não tem o tempo suficiente, você não tem, enfim, nem a solução pronta, mas você vai ter que definir isso prioridade. Se você vai numa indústria, por exemplo, vai lá na grande empresa, né? Se você perguntar quais são os problemas que aqui tem, você vai ver que tem uma infinidade, né? Vocês mesmos estão trabalhando no CCQ, e no CCQ, naquela primeira lista que vocês fizeram semana passada, e vão fazer hoje também, vocês vão identificar aí 50, 60 problemas que existem na visão de vocês dentro da universidade, vocês vão escolher uma. E essa é a tônica que nós vamos ter que trabalhar, que a empresa tem que trabalhar, que é aquilo que é mais crítico. Agora, o que é crítico? Bom, depende de cada situação. Então, primeiro princípio é cliente, segundo, sempre focar na qualidade, e o terceiro é prioridade. Não dá para fazer tudo de uma vez só. Para nós engenheiros, esse quarto princípio não tem muito problema, é fatos e dados. Esse negócio de dizer eu acho que é tal coisa não funciona. Dentro da empresa, dentro do processo de produção, por exemplo, dentro do projeto, dentro de uma avaliação, você tem que ter fatos e dados, tem que ter número, tem que ter levantamento, tem que ter uma informação técnica, e aí é que funciona a sua decisão. Não adianta ter palpite. Claro que tem muita coisa subjetiva, que no final, né, você pode dizer, olha, eu gostei mais disso porque gostei. Se você vai escolher esteticamente um produto de cerâmica, por exemplo, para vender, sempre tem aquilo que nem sempre você tem o dado todo pronto, mas na medida do possível, então, falar, racionalizar, racionar e decidir em fatos e dados e informações. Engenheiro funciona muito bem assim, e se o processo é um processo físico, tem que ter informação. Não adianta dizer, olha, o problema está no forno, ou está no torno, ou está nas pessoas. Se você não tiver dado, também não adianta. Então esse é o outro. Por último, não. O quinto princípio, nós temos 11, esse é o quinto, é o controle de processo. Então tudo que você faz é resultado de um processo. Até para fazer o projeto, o processo de fazer projeto é um processo. Fabricar é um processo, entregar é um processo, vender é um processo, convencer as pessoas é um processo, dar uma aula é um processo. Então, sempre lembrando que a qualidade na empresa pode ser controlada por resultado, mas durante o processo. Quanto mais cedo você detectar o que está acontecendo, é melhor para você. Então tem que ter o domínio de como a coisa está funcionando. Temperatura, velocidade, pressão, todas as variáveis físicas, elas precisam ter o devido controle. Importante é esse conceito aqui que vem lá do Deming, que foi um físico, um estatístico também, que diz assim, não adianta eu ter uma média boa. Eu posso ter um produto ruim e um produto bom. Eu não vou comprar uma cerâmica onde você tem uma peça de tamanhos diferentes, mesmo que a média seja boa. Então, dispersão, esse é um processo importante. Vamos lá entrar depois em metodologia Seis Sigma. Seis Sigma nada mais é do que um processo em que a dispersão é 6 sigmas de um lado e 6 sigmas de outro. Então, há 12 sigmas. O que é sigma? É o desvio padrão. Então, é um processo que não tem variação. O que a gente deseja é não ter variação. Então, isso é importante, e sempre tem que buscar a causa fundamental quando existe a dispersão e controlá-la para que isso não aconteça. Aqui é um princípio que às vezes a gente não presta atenção, mas é assim, você está ao longo do processo, não adianta a gente só pensar lá no cliente final. Se eu estou controlando essa parte do processo inicial,
eu tenho que entender que o cliente é o próximo processo. Eu não posso passar erro, eu não posso passar defeito, eu tenho que controlar aqui a minha parte. Se detectar defeito, eu tenho que deixar de fazer ou corrigir, né? Então, numa linha de produção de automóvel, se dá um defeito lá no ajuste na carroceria, a linha para totalmente, porque é preferível parar ali e consertar do que produzir uma peça defeituosa que vai lá para o lixo. Isso está agregando valor a uma coisa que está defeituosa. Quebrou um pedaço de uma peça cerâmica, lá na prensa não adianta colocar esmalte, nem passar pelo forno, que você só vai agregar valor sem necessidade. Então, aqui é importante que é não deixar passar os defeitos do produto dentro do processo. O outro, esse é lógico, né? A gente sabe que o defeito detectado lá na casa do cliente é muito mais caro, é 100 vezes mais caro do que você detectar dentro da fábrica. Então, vou voltar aqui de novo à peça cerâmica, que é bem típica, né? Você fabrica aqui em algum lugar em Santa Catarina, em Tijucas, ou Criciúma, e exporta para o Canadá ou África do Sul. Vocês imaginem, se essa peça cerâmica vai no piso e o cliente diz assim, eu não quero esse piso, quanto custa essa peça sentada lá no final? Se aqui custa $1, lá vai custar $100. Então, eu não quero que o defeito seja observado lá, eu vou cortar esse defeito aqui, né? Até porque ao longo do processo vão ser introduzidos outros defeitos, mas pelo menos aqueles que eu consigo detectar, eu paro aqui no momento. Ação de bloqueio, né? Não permitir, eu já falei um pouco sobre isso. Então, não permitir que o problema ocorra. Então, uma vez resolvido o problema, não faça com que ele volte. Então, é resolver em definitivo, é colocar o problema na jaula, dizer assim, esse problema não mais vai acontecer porque eu já modifiquei o processo, porque eu já treinei as pessoas, porque eu mudei a matéria-prima, e agora sim eu tenho a certeza absoluta que esse problema não vai mais aparecer. E se o problema se repete, eu nunca vou sair do lugar, né? Então, é ver se a causa fundamental foi resolvida, essa é a ideia. Outro fator determinante que às vezes a gente esquece, né, que em todo o processo, por mais automatizado que existe, que seja, ele tem gente, né? Tem gente que pode ser o projetista da automação. Se ele errar, o robô vai obedecer aquele projeto que foi feito pelo projetista. Se for um projeto muito manual, pior ainda, né? Porque as pessoas cansam, as pessoas não estão treinadas, o primeiro turno é de um jeito, o segundo turno é de outro. Então, sempre lembrando, as decisões são erradas, nem sempre a operação é errada, mas o gerente erra, o presidente erra, o vendedor erra. Então, a gente sabe que isso é recursos humanos e nós vamos aprender, eu vou até antecipar o capítulo 9, para poder entender um pouquinho mais esse fenômeno das pessoas dentro de um processo de geração de qualidade. Então, nós vamos falar sobre Maslow, nós vamos falar sobre as necessidades do ser humano, nós vamos falar sobre outros pontos importantes relativos a como é que você motiva as pessoas, por exemplo, para não cometer erro. Tem que ter uma motivação. Às vezes é o resultado, né? Muitos executivos ou gerentes, enfim, ganham pelo resultado da empresa. Então, se eu cometer erro, você desconta também dos dirigentes. É o caso. Por último, é o cumprimento da alta direção. Bom, aqui é para destacar o seguinte como princípio, né? O presidente tem responsabilidade, o vice-presidente tem responsabilidade, o conselheiro tem responsabilidade, o diretor tem responsabilidade. Então, eles têm que advogar o sistema da qualidade, né? Porque a qualidade precisa de apoio, precisa de treinamento, precisa de implantação, isso leva algum tempo, precisa modificar processo, precisa comprar máquina nova, enfim, tudo isso é investimento. E quem tem o poder de investir é o chefe, né? Por isso que o chefe tem que estar acompanhando dia a dia nas principais decisões e colocar, enfim, os recursos que são necessários para que você atinja o grau de qualidade que você gostaria e que está planejado. Então, lembrar assim que qualidade não é responsabilidade do engenheiro chato que está dentro da linha de produção, não. É o cara que está lá no escritório, né, que ele tem que bancar, né, o fenômeno, o princípio da qualidade. Então, se vocês forem, nós vamos visitar em Embraco, por exemplo, tem uma vice-presidência cuidando só da qualidade.
Por quê? Porque se não fizer, esse sistema custa, sei lá, 50 milhões de dólares por ano, mas se não fizer a qualidade, ele simplesmente não opera. Uma empresa que vende aí bilhões, né, de dólares ou de reais. Então, é isso aqui é importante. Então, voltando aqui, voltando para trás, né, então a alta administração tem que estar envolvido, tem gente envolvida, tem projeto, tem causas fundamentais que precisam ser bloqueadas, tem que fazer o controle a montante, quanto mais cedo melhor, né? O próximo processo é o cliente, então sempre lembrando que não é só o cliente final, mas é o cliente intermediário na linha de produção, o controle da dispersão, nada de muito... os valores são valores exatos, né? Quanto mais exatos, vocês sabem disso, né? Uma máquina funciona bem quando os ajustes são perfeitos. Se tiver folga, não funciona. Isso é a parte física, mas vale para tudo. O controle do processo, então, muito avaliar processo e assim por diante. Ação voltada a fatos e dados, então números, informações, nada de chute, né? E orientação por prioridade, não dá para fazer tudo uma vez só, né? Um programa de qualidade para implantar até atingir aquilo. Ele não tem fim, mas normalmente depois de um esforço grande, durante muito tempo, se atinge um resultado. Então, por exemplo, a Embraco, em uma determinada época, tinha 500 partes por milhão de defeitos. Hoje tem 70, se for lá. Como é que você faz? A cada 500, antigamente era assim, né? A cada 1 milhão de compressores que são montados na linha de produção dos seus clientes, a Embraco faz compressor para geladeira, então a indústria de geladeira, a cada 1 milhão, tinham 500 que falhavam. Hoje são só 50. Por que tem que fazer isso? Porque tem concorrência, né? Concorrente, se você não fizer, ele falha. A qualidade, sempre em primeiro, segundo, terceiro lugar, qualidade. Isso vai valer desde o motorista, desde o empilhador, da operadora, empilhadeira, até o vendedor, até o técnico, até o projetista, até o fornecedor de matéria-prima. E assim, o primeiro, voltando, é o cliente, o famoso cliente. Então, o cliente sempre vai existir. Então, era isso que eu queria mostrar por hoje, sem me estender muito, pelo menos uma parte aqui fundamental da qualidade, eu gostaria de mostrar mesmo em vídeo. Então, está aí, vocês guardem isso, levem isso sempre, e lá na última aula nós vamos voltar com esse princípio desse valor no valor. Era isso, um bom dia para vocês.